Ricardo Ohara, também conhecido como John Wick Ohara ou Ricardo Joker Ohara. Esse pacato sujeito morador no Japão que já fazia vídeos há muito tempo pra internet sem nunca ter tido um reconhecimento. Que há poucos meses atrás simplesmente explodiu, mesmo sem ninguém até hoje saber o motivo exato por isso ter acontecido. Acontece que ele viralizou de uma forma tão intensa, mas tão intensa, que onde quer que você fosse no YouTube, lá tava o Ricardo Ohara. Quando você ia na home do YouTube, Ricardo Ohara. Nos sugeridos do YouTube, Ricardo Ohara. Quando você ia pro banheiro dar seu glorioso cagão e aproveitava para ver os recomendados, Ricardo Ohara. Ô, caralho, tô com uma raiva, bicho, Até enquanto você assistia seu tutorial de como fazer câmera fake na aula online, adivinha quem tava lá? Ricardo Ohara. Mas como na internet nem tudo são flores, o sucesso dele foi mais um dos conhecidos como Fogo de Palha. E assim como Isaías Papinho ou o Senhor da Caneta Azul, que eu já nem lembro o nome, na mesma velocidade que ele veio à tona, ele também foi enterrado. Só que diferente desses dois que eu falei, ele não caiu apenas no ostracismo. Aconteceu pior. Toda a fama e adoração que um dia o Ohara tinha recebido viraram hates cruéis e sem dó, vindo até mesmo daqueles que um dia se chamaram seus fãs. E pior do que ter sido apenas esquecido ou abandonado, o Ohara, além de ter virado o vilão da internet, acabou nesses últimos dias vindo a fazer o que ninguém jamais esperava que ele fizesse. O Ohara simplesmente deletou o seu canal. Mas agora, qual foi o verdadeiro motivo para isso acontecer? Ele apenas apagou o canal dele sem nenhuma explicação ou satisfação. Ele só digitou /kid da internet e deu enter, sem ninguém entender o porquê. Será que tem algum motivo, ou melhor, será que tem algum culpado nessa história? Bom, se quando eu falei em culpa, você pensou que eu fosse acusar qualquer um desses canais que fizeram parte de toda essa polêmica, Michael Kister, Digo, Z, ou qualquer um dos outros canais de opinião que tiveram parcela nessa história, eu sinto te dizer, mas acontece que nenhum desses é o verdadeiro culpado. Acontece que o verdadeiro culpado pelo fim do Ohara é quem você menos esperava. O culpado pelo fim do Ohara é você. O culpado pelo fim do Ohara sou eu. O culpado pelo fim do Ohara são os próprios fãs do Ohara. E sem dúvida nenhuma, o culpado pelo fim do Ohara é toda essa comunidade do YouTube que esbraveja e reclama dos cancelamentos mais sórdidos e idiotas da internet. Mas quando tem a chance de poder pensar duas vezes e ao invés de cancelar subitamente alguém por um motivo que sequer tinha sido confirmado, em vez disso, tentar parar para analisar com calma e clareza a situação e lembrar não só que todo mundo nessa vida já errou ou vai errar algum dia, mas lembrar principalmente também que quem está atrás daquela câmera, por mais que esteja lá representando um personagem ou fazendo piadas para te entreter, para te fazer rir, por mais que tudo que você consiga ver atrás do seu celular seja apenas uma imagem, atrás daquela imagem tem uma pessoa de verdade. Oba, beleza? Desculpa aí por essa intro meio forte, é porque eu queria só poder chamar a atenção de vocês, mas não tem ninguém pistola aqui não. Bom, antes de mais nada aqui, antes que alguém fale que eu tô passando plano pro Ohara ou qualquer coisa do tipo, eu quero rapidinho fazer uma lista dos maiores erros do Ohara que levaram a essa derrocada dele. E quando eu falo esses erros, entre aspas, é porque eu realmente acredito que não tenham sido erros de fato, e sim, melhor dizendo, negligências. Bom, vamos a eles. Em primeiro, a polêmica thumb que de longe foi o maior motivo de todo esse cancelamento. Em segundo, deixar a sobrinha dele ler o chat enquanto pessoas absolutamente tóxicas falavam besteiras pra ela. E em terceiro, a última polêmica antes do deletamento de fato do canal dele. O ataque dele ao Maicon e ao Digo, mesmo depois de ele ter pedido desculpa pros dois. E só uma breve ressalva aqui, eu não vou citar aquele vídeo que ele tretou com o chat dele durante uma gameplay, porque por mais que aquele tenha sido mais um erro, é mais que claro que aquilo não teve praticamente nenhuma influência no término do canal dele. Porque além daquele ter sido um episódio muito antigo no canal dele, tem outro detalhe presente nesse ocorrido que eu quero abordar mais pra frente com mais calma. Bom, vamos à thumb então, que sem dúvida foi o maior e mais forte motivo pra toda essa polêmica, e que foi o início de tudo. Esse é o ponto que eu quero tratar com mais foco e quero pedir a atenção de vocês, para que vocês possam enxergar por esse ponto de vista que eu vou apresentar, que infelizmente não foi abordado por absolutamente nenhum youtuber, e que se tivesse sido, sem dúvida alguma, o resultado de toda essa história podia ter sido outro muito menos pior do que o que de fato aconteceu. E por que eu digo que esse foi o fato mais importante é porque ele não só foi o primeiro a acontecer, que foi o que gerou a primeira onda dos cancelamentos do Ohara, mas como justamente depois dele, tudo que viria a acontecer mais à frente ia apenas somar e aumentar o tamanho dessa bola de neve gigantesca que mais à frente ia ser o que ia dar fim ao Ohara. O motivo pela polêmica ter sido gerada é porque, obviamente, por se tratar de um ambiente inseguro que é a internet, somado ao fato do canal do Ohara estar em alta, aquela foto podia trazer uma exposição negativa para a sobrinha dele.
E eu consigo me lembrar até hoje de alguns inscritos do Ohara naquele próprio vídeo comentando sobre aquela thumb sem própria. Mas acredite se quiser, não foram muitos que comentaram sobre isso. O problema principal iria nascer em seguida. Aqueles comentários que apenas alertavam sobre aquela thumb ser imprópria, em pouco tempo foram se transformando em comentários que diziam que o Ohara tinha propositalmente colocado aquela thumb com o intuito de um clickbait nojento, enquanto que na verdade ela tinha sido de fato uma das 3 thumbs geradas automaticamente pelo YouTube. E o Ohara só escolheu ela porque das 3 que apareceram, a que melhor caracterizava o tema do vídeo, que era uma tarde na piscina, era justamente aquela. E ele inclusive veio provar isso mais pra frente lá no Twitter, só que já era tarde demais. Afinal, como todo mundo já sabe, a internet não perdoa. Só que ela não perdoa até mesmo quando a pessoa que foi condenada não é de fato culpada. E esse é o motivo pelo qual eu chamo isso de uma negligência e não de um erro. Erro seria se o Ohara de fato tivesse colocado aquela thumb com o intuito de um clickbait, coisa que ele provou que não era verdade. Só que infelizmente ele veio provar isso só muito tempo depois que a maioria dos cancelamentos já tinham começado e a internet já tinha começado a enxergar o Ohara não só como um descuidado, mas sim como um P. Mas agora você deve estar se perguntando, tá bom, então a thumb não foi um clickbait, mas custava ele ter ouvido os fãs dele e mudado? E é aí que tá o real motivo desse vídeo. O que a gente sabia sobre o Ohara? A gente sabia que ele era uma pessoa que tinha passado por uma decepção amorosa e que depois disso passou a ser uma pessoa solitária que morava sozinha no Japão, longe de família, amigos e qualquer outra coisa que pudesse trazer algum tipo de felicidade para ele, senão os sapos de pelúcia que ele considerava um amigo e as poucas pessoas que acompanhavam ele nas lives do YouTube. E além disso tudo, o Ohara era uma pessoa que já era mais velha, acima dos seus 35, 40 anos, acho eu. Ele não tinha a mesma versatilidade, a mesma habilidade para mexer com internet ou com tecnologias em geral que a gente tem. E isso ficava evidente quando a gente assistia às lives dele e via a forma desajeitada que ele lidava com elas. Ele, além de ficar distraído e muitas vezes ficar conversando sozinho em vez de dar atenção ao chat, ele deixava de responder também até quem mandasse superchat alto, acima de 30 até 50 reais. Só que ele não fazia isso porque ele não era humilde ou qualquer coisa do tipo. Afinal, esse foi um dos motivos que fez a gente simpatizar pelo Ohara, o jeito simples e humilde dele. O motivo pelo qual ele fazia isso é porque ele simplesmente não conseguia. Ele era simplesmente um noob na internet. E infelizmente nem os próprios fãs, que eram quem mais davam motivação para ele, conseguiram ter paciência e compreensão de entender isso. Até porque mesmo quando alguns tentavam ajudar, sempre tinham os trolls e tóxicos do outro lado que faziam de tudo para ele se atrapalhar e poder dar risada disso. A gente sabe como é que é a internet, né? Então a gente pega e soma um noob que já não leva muito jeito com a internet, mais um hype gigantesco no YouTube, que seria complicado até para muitas pessoas que já sabem lidar com o YouTube. E a gente pega e coloca isso na cabeça de uma pessoa que, além de mais velha, já apresentava certos distúrbios evidentes, como ansiedade, angústia e a famosa deprê. É mais que óbvio que isso não podia acabar bem. E a cabeça do Ohara, que já não era das melhores, simplesmente entrou em parafuso e pifou, chegando ao ápice inimaginável de deletar o canal dele. Lembra quando o Ohara pediu desculpa, mas a maioria das pessoas não realmente acreditou na desculpa dele? A verdade é que o Ohara nunca quis realmente ter pedido aquelas desculpas, porque pra ele não tinha errado. Mas ele foi e pediu desculpa mesmo assim, não por ser falso ou querer sair bem da situação, mas porque ele, no meio daquela avalanche incessável de hates e ataques, foi a única maneira que ele conseguiu enxergar de ter um pouco de trégua no meio daquilo tudo, de conseguir ter um pouco de paz. E sabe a prova que eu tenho razão sobre o que eu tô falando? É justamente o terceiro motivo daquela minha lista, o ataque dele ao Maicon e ao Digo. Porque mesmo ele tendo pedido desculpa, ele sentia que ele tinha sido forçado a fazer aquilo. Aquilo ainda estava entalado na garganta dele. E quando ele viu o Michael sendo exposto e ameaçado por uma coisa que ele não era culpado, ele sentiu que ele podia pegar aquilo de exemplo e explicar um pouco melhor sobre o que passava na cabeça dele na época da thumb. Só que mais uma vez, se tratando do Ohara, ele não conseguiu achar as palavras certas para isso, e o que era para ter sido um desabafo acabou soando mais como um ataque, em um momento que já era delicado, que era o caso do Maicon. E essa foi a última treta que a gente ouviu falar do Ohara. Em resumo, eu vejo todo esse caso do Ohara como mais uma daquelas típicas histórias que foram mal contadas, sabe? E eu não posso deixar de falar aqui que eu fico imensamente triste sobre tudo isso, porque eu era um dos que já seguia o Ohara antes do hype dele. É muito triste, é muito lamentável uma pessoa como o Ohara, que explodiu justamente porque a comunidade simpatizou pelo jeito de ser dele. Ele não tinha nenhum conteúdo extraordinário, ele não era muito engraçado, nem era muito inteligente. O único motivo pelo hype do Ohara é porque a gente conseguia ver um pouco da gente mesmo refletido nele.
Uma pessoa que mesmo sendo honesta, batalhadora e ainda assim acaba muitas vezes se dando mal na vida. E que mesmo assim não perde seu sorriso, não perde a sua força, não perde a capacidade de continuar levantando e continuar tentando. Lembra do caso do Wreckful? O cara que tirou a própria vida depois de ser tão hateado por ter feito apenas uma declaração de amor no Twitter? Eu não quero aqui comparar, porque o Ohara, graças a Deus, ainda tá vivo, e eu sinto muito pelo Wreck. Só que quando eu paro pra lembrar do Ohara de antes, quando ainda morava no Japão, que buscava força dia após dia para continuar se mantendo de pé lutando, mesmo estando isolado do outro lado do mundo, distante de tudo e de todos, quando eu vi a maneira que ele se sentiu aliviado depois de tanto tempo poder voltar para casa, poder voltar para sua família, parece que só de olhar para o rosto dele e ver aquele sorriso bobo estampado no seu rosto, eu consegui me sentir tão feliz quanto ele. Me dói muito saber que isso tudo hoje morreu, que agora tudo o que restou são apenas lembranças. É inegável afirmar que uma parte do Ohara sim morreu, junto com seu canal e com anos de história que tinha nele. Mas o mais triste é saber que isso podia ter sido evitado, se pelo menos a internet tivesse tido a compaixão e não tivesse pego tão pesado. Sabe? Quem sabe se o Ohara não tivesse hypado, ele ainda estaria aqui hoje. Quem sabe se a internet tivesse tomado mais cuidado, ele ainda estaria aqui hoje. Quem sabe se o Ohara tivesse tido um pouco mais de calma e não tivesse feito essa burrice. Quem sabe se ele tivesse pelo menos lembrado o quanto algumas pessoas se portavam. Quem sabe ele ainda estaria aqui hoje. Quem sabe? Jack. Fala, Ohara. Que 2020 seja grandes felicidades e conquista para você. Merece todo o dobro do amor que transborda. Lembre-se, você é incrível. Nossa, cara. Nesse momento que eu leio esse tipo de frase assim, eu fico pensando, nossa, talvez eu esteja sonhando, cara. Imagine que alguém vai escrever uma frase maravilhosa como essa pra mim, cara. Daqui a pouco o despertador vai tocar e eu vou ver que era só um sonho, cara.